Fala meus meninos, fala minhas meninas, hoje nossa aula é sobre orações subordinadas substantivas. Vou te dar 10 exemplos de orações subordinadas substantivas que você vai sair dessa aula aqui aprendendo tudo e não precisando procurar mais nada em lugar nenhum. Então, antes de a gente começar, você já me segue aqui, já se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito ou inscrito. Eu vou deixar no link aqui embaixo uma lista de questões para você treinar e você vai ficar muito bom em análise sintática, muito bom em oração subordinada substantiva. Já tem vídeo aqui no canal sobre orações adjetivas e agora é a nossa aula sobre orações subordinadas substantivas. É um pouco mais complexo, mas não é difícil de entender se você prestar atenção do começo ao fim. E assim, a hora que você entender como funciona, já era, não precisa mais se preocupar e vai ficar muito fácil você acertar questão de prova. Então, se você está estudando para concurso, é aqui que você vai aprender língua portuguesa. Já se inscreve no canal, já dá uma olhada no material que tem aqui na descrição e vamos à aula. Bom, vamos à nossa primeira oração subordinada, substantiva, beleza? A nossa frase é essa aqui, ó. É possível que eu viaje amanhã. A primeira coisa que você vai fazer aqui é encontrar a oração principal. Quem é a oração principal aqui? A oração principal aqui, ó, é possível. Aqui é a oração principal. Risca aí, oração principal. Beleza, já achei a oração principal. Agora eu preciso achar o restante, ó. Aqui eu tenho uma conjunção integrante, conjunção integrante. E depois, temos outra oração, ó. Temos um verbo aqui, espero que você já saiba a diferença de verbo e frase. Se tem um verbo é uma oração. Então aqui eu tenho uma outra oração, que eu viaje amanhã. Essa oração que eu viaje amanhã está sendo introduzida por uma conjunção integrante aqui que, quando eu tenho esse cenário, como que eu classifico? Ó, a oração que eu viaje amanhã exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. Cadê o verbo da oração principal? É o verbo de ligação. Quando eu tenho isso, eu tenho o quê? Essa oração toda aqui, ó, funciona como sujeito do verbo da oração principal. Quando eu tenho esse cenário, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Escreve aí, ó, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Oração, eu tenho duas orações, eu tenho um verbo aqui, são duas orações. Uma subordinada à outra, elas não existem uma sem a outra. E eu tenho no meio delas aqui o que é a conjunção integrante. Quando eu tenho isso, quando eu posso substituir a segunda oração por isso, se eu puder substituir por isso, eu tenho aqui uma conjunção integrante e eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Ela é introduzida pela conjunção integrante que, não se esqueça disso. Tem aulas aqui no canal também sobre conjunção integrante e essa é a nossa primeira oração subordinada substantiva, é a subjetiva. Escreve aqui nos comentários se você entendeu essa explicação. Vamos para a nossa próxima oração. Oração número 2. Ele disse que o melhor era enfrentar a situação. E agora? Como que a gente faz uma análise aqui? Primeiro, eu vou descobrir a oração principal. A oração principal aqui, ó, ele disse. Tem verbo, tem uma oração. Olha o quezinho, você já sabe o que é o que. Ele disse é a oração principal. A oração que o melhor era enfrentar a situação, ó, o melhor era enfrentar a situação, é o que? Ela exerce a função de objeto direto aqui. Essa é a função dela. Objeto direto de quem? Do verbo dizer. Ele disse. Tudo isso aqui, ó, exerce função de objeto direto. Se uma oração inteira exerce função de objeto direto, eu vou ter o quê? Vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que vai se ligar à oração principal por meio da conjunção integrante que. Olha que bacana. Você precisa conhecer a classe de palavras, saber que dizer aqui é verbo, e eu tenho uma oração que complementa esse verbo. Se eu tenho uma oração
que complementa esse verbo. Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, exercendo a função de objeto direto. Tudo isso aqui, ó, depois do que, está exercendo a função de objeto direto. Bem tranquilo, né? Bem fácil de entender. Deixa sua dúvida nos comentários se você ainda tiver dúvidas. Vamos para a terceira oração. A terceira oração aqui: desconfiei de que você armava um plano qualquer. E aí? Como que é essa oração? Uma gente analisa. Dá uma pausa o vídeo, tenta analisar, tenta fazer, que eu vou te mostrar como a gente resolve esse problema. Primeiro, encontrar a oração principal. Encontrar o verbo. Ó, desconfiar é verbo? É verbo. Então, cadê a oração principal? Só ele é a oração principal. Eu desconfiei, sujeito oculto aqui. Então, desconfiei aqui é o sujeito oculto, tem o sujeito oculto, é uma oração. A oração principal é desconfiei. Desconfiei de quê? De que você armava um plano qualquer. Olha só, o que eu tenho aqui? Tudo isso aqui, ó, de que você armava um plano qualquer, está completando o sentido de quem? A oração de que você armava um plano qualquer está completando o sentido do verbo transitivo indireto. Ó, verbo transitivo indireto. Por que é indireto? Porque ele pede a preposição aqui, ó. Quando eu tenho toda essa oração aqui, completando o sentido de um verbo transitivo direto, o que eu tenho? Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Vamos lá. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Simples assim. Recapitulando, a oração principal é desconfiei, tá aqui. A oração de que você armava um plano qualquer, completa o sentido do verbo transitivo indireto, desconfiar. Então ela vai exercer o quê? A função de objeto indireto. Se ele exerce a função de objeto indireto, eu classifico toda essa oração como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tem dificuldade? Não tem dificuldade. Você já aprendeu oração subordinada, substantiva, subjetiva. Já aprendeu oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, objetiva, indireta. Então vamos para o nosso quarto exemplo. Cadê o quarto exemplo? Tá aqui o meu nome aqui em cima, tá aqui meu Instagram, tá aqui meu canal do YouTube, meu contato. Se você quiser ser aprovado em concurso, não deixe de entrar em contato comigo, não deixe de começar a estudar. Tenho muitas questões aqui, questões de concurso, e tenho também um curso completo do zero ao avançado. Se você quer mudar de patamar, se você quer ser aprovado em concurso, estude comigo, com quem realmente entende. Vamos lá. 4. Escrevo este livro certa de que muitos vão apreciá-lo. E agora? Primeira coisa, você já sabe, encontrar a oração principal. Onde está a oração principal? A oração principal aqui é escrevo este livro certa. É certa. Por quê? A oração de que muitos vão apreciá-lo completa o sentido do nome. Que nome? Do certa. Beleza? Não é verbo, não é objetiva direta, porque certa não é verbo, é um substantivo, é um nome. Então tudo aqui, ó, de que muitos vão apreciá-lo, completa o sentido de um nome, não de um verbo. Diferente da questão anterior, que era desconfiar, que era verbo. Então o que eu tenho? Tudo isso aqui exerce a função de complemento nominal, porque está completando o sentido de um nome. Certo, certo, de que muitos vão apreciá-lo. Se ao invés de certo tivesse um verbo aqui, aí eu teria uma objetiva indireta. Mas como certo é nome, eu tenho completiva nominal. Aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, introduzida pela preposição associada à conjunção. Fechou? Então aqui a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Fácil ou difícil? Deixa seu comentário aqui para mim. Fácil ou difícil? Bem tranquilo, né?
Volta esse vídeo quantas vezes precisar, estude, reestude, refaça questões, que você vai aprender de uma forma bem tranquila. Quinto exemplo, ó, tô meio gripado, tô meio espirrando, mas tô aqui gravando essa aula para vocês. Então fica até o final e compartilhe esse vídeo com quem está estudando para concurso. 5. A verdade é que nunca estive tão feliz em toda a minha vida. E agora, cadê a oração principal? A oração principal é: a verdade é. A verdade é. Ó o verbo aqui, o verbo é. A verdade é. Terminou aqui em verbo de ligação. E a outra oração? Que nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Aqui começa uma outra oração. Que nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Então eu tenho oração principal e aqui depois do verbo, oração subordinada. Agora eu quero saber subordinada o quê? A quem? Essa oração, que nunca estive tão feliz em toda a minha vida, atua como predicativo. O que é predicativo? É a qualidade que se dá ao sujeito. O sujeito aqui é a verdade é. O que é a verdade? Que nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Beleza? Então a oração, essa segunda oração, ela atua como predicativo do sujeito. A verdade. Então ela vai se classificar como oração subordinada, substantiva, predicativa, introduzida pela conjunção integrante que. Não esqueça, conjunção integrante. Então eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Fechou? É isso. Porque eu tenho aqui a verdade, é sujeito. Aí tudo que eu tenho depois da conjunção integrante que está falando sobre o sujeito. Quando é assim, oração subordinada, substantiva, predicativa, que dá uma qualidade ao sujeito. Próxima questão, ou próxima oração para a gente fazer a análise. Sexta oração, deixa eu puxar um pouquinho aqui, está um pouco desenquadrado. Um pouco grande, na verdade. Aí, beleza, enquadrei. Nossa sexta frase, sexta oração. É preciso que o pecador reconheça, ao menos isto, 2 pontos, que a moral católica está certa e é irrepreensível. E aí, considerando o trecho final desse período, né, a oração anterior a ele, é preciso que o pecador reconheça, ao menos isto. A oração que a moral, olha aqui, ó, que a moral católica está certa e irrepreensível, nossa, ficou torto, que a moral está certa e irrepreensível, exerce a função sintática do quê? De aposto. Sempre que você for analisar uma oração e tiver esses 2 pontos aqui, ó, introduzindo uma outra oração, ela só pode ser oração subordinada, substantiva, apositiva. Ó, essa aqui não vai cair no seu concurso. Raramente cai. É muito raro. Sabe por quê? Porque ela é a mais fácil de identificar. É só você ver os 2 pontos que você já classifica como oração subordinada, substantiva, apositiva. Então, dificilmente vai ser colocado numa prova por ser muito fácil, né? Mas, vamos recapitular aqui. A gente vai considerar o trecho final desse período, a oração anterior a ele, é preciso que o pecador reconheça, ao menos isto, a oração que a moral católica está certa e é irrepreensível, atua como aposto. Se atua como aposto, é a oração subordinada, substantiva, apositiva. Nossa, eu tô doido pra espirrar. Vou dar uma espirrada aqui, ó. Tapa os ouvidos. Ossos dos ofícios. Dando aula aqui, resfriado. Bom, questão 7. As ordens são dadas por quem pode. E aí? Qual que é a oração principal? As ordens são dadas, certo? Aqui, ó, as ordens são dadas. Sujeito, as ordens. São, verbo. Sujeito. Aqui eu tenho a oração principal. Agora eu vou para a oração subordinada. Como a gente faz essa análise? A oração principal aqui, ó, você já viu? As ordens são dadas, que possui o verbo na voz passiva. Olha só. O verbo ser aqui
está na voz passiva. Então, a oração por quem pode vai exercer o quê? A função sintática de agente da passiva. Ah, sei agora. Agente da passiva em quê? Em relação à oração principal. E agora, quando isso ocorre, a gente tem o quê? Uma oração subordinada, substantiva do agente da passiva. Só isso. Tranquilinho? É só ver que as ordens são dadas. As ordens não deram, as ordens foram dadas. Então eu tenho o agente da passiva, então oração subordinada, substantiva, agente da passiva introduzido pelo pronome definido quem, precedido por uma preposição por ou de. Tranquilo. Vamos para o número 8? Número 8. É necessário estudar muito. É necessário estudar muito. E agora? Como a gente classifica aqui? Pausa o vídeo e tenta fazer. Primeira coisa é oração principal. É necessário. Aqui eu tenho oração principal. E agora? A oração estudar muito é o quê? Atua como sujeito. Você já sabe isso. É necessário estudar muito. Professor, cadê a conjunção integrante que? Desculpa o espirro aí. Cadê a conjunção integrante que? Sem a conjunção integrante eu não consigo analisar. E agora? A oração estudar muito, ela vai atuar como o quê? Como sujeito do é necessário. Mas cadê a conjunção integrante? Não tem, porque o verbo aqui, está no nominal, no infinitivo, estudar. E agora? Então ela não é introduzida por conjunção integrante. Não é necessário que eu estude, não é necessário isso. O verbo aqui está nominal, está no infinitivo. Então como que eu classifico essa oração se eu não tenho a conjunção integrante? Simples, eu classifico ela como oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? Porque a segunda oração está fazendo o papel de sujeito, só que reduzida de infinitivo, por causa do verbo estudar. Estudar está no infinitivo. Se o verbo está no infinitivo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Beleza? Matéria paga. 16 minutos de vídeo. Vamos fazer a 9 e a 10, que eu sou guerreiro. Espirrando mesmo, a gente vai terminar isso aqui. 9. Não se decidia a comprar aquela casa. E agora? Já sabe o que fazer. Primeiro, oração principal. Oração principal é não se decidia. Pronto. A oração comprar aquela casa funciona como o quê? E aí? Não se decidia, decidir é verbo. A oração a comprar aquela casa, ela funciona o quê? Como objeto indireto. Porque eu tenho um verbo e tenho aqui uma preposição. Verbo transitivo indireto, preposição, objeto indireto. Então o verbo aqui é pronominal, né? Decidir-se, se na forma do verbo, no infinitivo, de novo aqui, comprar. Lembra do estudar? Aqui é comprar, é a mesma situação. E vai ser regida ainda pela preposição a. Só que sem a presença do conectivo de novo, do conjuntivo, né? Então aqui trata-se do quê? Mesma coisa. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, certo? Verbo, transitivo indireta. Só que o quê? O que ela vai ser? Só isso. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Porque tem o verbo, objeto direto aqui, essa oração faz parte da... É o objeto indireto desse verbo. Então, para aqui? Não para aqui. A segunda oração aqui, a oração subordinada, faz o papel de objeto indireto. Beleza. Mas o verbo comprar aqui está no infinitivo. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Fechou? Não tem a conjunção integrante aqui, só tem a preposição. Então, guarda. Essa aqui sim pode cair na prova. Essa sim. Pausa, tenta fazer, façam outras questões, porque essa aqui mais complexa tende a cair em prova, tá? As mais fáceis não vão cair.
Última questão, espero que você já seja inscrito no canal, caso você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aí. Deixa seu like, inscreva-se no canal, apoie o professor, que toda semana tem vídeos aqui pra gente estudar e você ser aprovado no seu concurso. Calou-se imediatamente, com medo de contar a verdade. Primeira coisa que eu faço é o quê? Nesse momento você já sabe. Encontrar a oração principal. Calou-se imediatamente, com medo. Essa é a oração principal. Não é porque tem vírgula que vai parar aqui, tá? Tudo aqui é oração principal. Medo de quê? Medo é um nome. Medo não é verbo. É um nome. E aqui é uma preposição. Tudo que vem depois aqui, ó, contar a verdade, está completando o sentido de um nome. E aí? A oração principal é calou-se imediatamente, com medo. A oração de contar a verdade aqui, ó, como a gente já riscou aqui, de contar a verdade vai fazer o quê? Ela exerce a função sintática de complemento nominal, tá vendo? Porque está completando o sentido desse nome, do nome medo. Não tem segredo. Então, como o seu verbo aqui, ó, está no infinitivo de novo, ó, contar. Contar está no infinitivo. Igual estudar, igual comprar, igual as orações que nós vimos anteriormente. Quando eu tenho isso, a oração não é introduzida também por conjunção, eu tenho o quê? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E agora? Reduzida de quê? Reduzida do infinitivo. Fizemos 3 questões, analisamos 3 orações, as 3 últimas eram reduzidas de infinitivo. Então agora, estude da A8, A9 e A10, porque essas são de prova. Beleza? Se você for comigo até aqui, agradeço muito, me siga aqui, ó, no Instagram, aqui está o meu contato. Inscreva-se aqui no nosso canal, Português com Questões, aqui está o meu contato. Fale comigo se você quer estudar, se você quer ser aprovado no seu concurso. Português você vai aprender de uma forma correta, respondendo questões. Eu tenho muitas questões comentadas aqui, questões de prova mesmo, comentadas, para você estudar e nunca mais ter dificuldade com língua portuguesa. Muito obrigado se você permaneceu até aqui. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau.